Olá, bem-vindos ao programa Argumento. Você é nosso convidado para acompanhar uma conversa a partir de agora sobre a redução da maioridade penal. Quem conversa conosco sobre o assunto é o senador Mozarildo Cavalcante. Senador, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo aqui ao programa Argumento. A redução da maioridade penal, vira e mexe, é tema de debate aqui dentro da casa em função de crimes bárbaros que acontecem na nossa sociedade. Recentemente, até o governador de São Paulo esteve aqui apresentando um projeto em função de problemas que a cidade e o Estado estão apresentando. No momento em que o Senado discute reforma do Código Penal, reforma do Código de Execução Penal, o senhor acha que esse ambiente pode levar à discussão e, efetivamente, à redução da maioridade penal? Eu acho que o debate é necessário, é urgente, é um mal que está afligindo a sociedade, está comovendo a sociedade, revoltando a sociedade. Agora é preciso que a gente também, nesses casos, tenhamos bastante cautela. Eu sou médico e sei o quanto a cabeça de um jovem na pré-adolescência ou até a adolescência, que pode se estender até os 21, 24 anos, o que esse jovem pode passar devido às mudanças no seu cérebro em termos de vulnerabilidade, seja porque ele tenha problemas, digamos assim, de pobreza, ou seja mesmo por problemas simplesmente emocionais da idade, ele ou se tornar uma pessoa que possa ter uma atitude que possa ser comparada com uma psicopatia transitória às vezes, outras vezes ele pode estar sob efeito de drogas, manipulado por quadrilhas de pessoas de maior idade, que justamente se utilizam desses jovens, repito, não só da classe financeira pobre, não, se aproveita da vulnerabilidade do estado do adolescente. Agora, simplesmente, nós temos também que analisar algumas coisas. Essa parte pessoal como a outra. Como é que é hoje o nosso regime prisional? Precaríssimo. O próprio ministro da Justiça disse há poucos dias na imprensa que ele preferia morrer a ser preso hoje aqui no Brasil. Então, se não se atende hoje nem os de maior idade de maneira adequada, de maneira a cumprir a finalidade da pena, que é ressocializar a pessoa, imagine inchar mais essas prisões com jovens. Essa outra proposta que você mencionou do governador Alckmin, que é aumentando o período de 3 anos para 5 anos, 6 anos, que o menor ficaria na Fundação Casa, portanto, num ambiente apropriado para cuidar desse jovem. Agora, o que me parece... também recebe muita denúncia, né, senador? De maus tratos. O que acontece é que o Estado brasileiro não tem dado realmente um cuidado especial, uma atenção, tanto à saúde mental, psicológica, dos seus jovens. A formação. Né? Então, esse argumento de que hoje em dia a informação circula muito e rápido e que uma pessoa hoje de 13, 14 anos está muito mais informada, muito mais inteirada da realidade do que há 20 anos atrás, por exemplo, para o senhor isso não é argumento suficiente para dizer que ele esteja amadurecido ou que esteja em condições de ter uma atitude de adulto? De jeito nenhum. Um discernimento. O fato de ter mais informação não provoca a diminuição do tempo dele de ser um jovem que esteja na adolescência. O sistema nervoso precisa de até 24 anos para amadurecer? Pode ir até 24, varia entre 21 e 24. Mas o certo é que nós temos que ter serviços de atendimento. Vamos dizer, pega um jovem delinquente, bota na Fundação Casa, tem que ter ali um trabalho de psicólogo, psiquiatra, todo um trabalho de retaguarda capaz de ressocializar esse jovem. E um trabalho preventivo, aonde o Estado detecta que está acontecendo mais a presença de menor, como se diz, no crime, fazer trabalhos que sejam trabalhos de socialização, de educação, de atenção à saúde. Não há, praticamente no Brasil, atenção à saúde do adolescente. Só há atenção à saúde da criança e mal, e depois que a criança saiu da fase da infância, essa faixa etária aí fica completamente à mercê, digamos assim, dos vai e vem da sua maturação cerebral, hormonal, etc. Então é preciso, sim,
evidente que o fato não pode ser desprezado. A sociedade está atravessando isso, nós estamos vendo notícias, não tenho dúvida que se a gente fizesse hoje um plebiscito no Brasil, a esmagadora maioria dos brasileiros votaria a redução penal. Agora é preciso saber o seguinte, eu vou reduzir e vou tratar como? Vou aumentar a pena, mesmo que seja na Fundação Casa. E o que é que eu vou fazer com esse jovem para que ele saia de lá, não saia pior do que entrou? Porque na maioria das vezes até os adultos que entram no sistema prisional por um delito mais ou menos leve, saem de lá um delinquente perigoso. Então é preciso, e vou repetir aqui, se o ministro da Justiça, que é responsável pelo sistema prisional do país, diz isso, que ele preferia morrer do que estar lá. E depois disso também não propõe, não oferece nenhuma política pública para mudar essa situação, porque na verdade o Estado brasileiro não está mexendo nessa questão. Exatamente. Né? Olha, eu comparo isso como se estivesse assim. Uma pessoa está vendo um doente com um problema e simplesmente vou resolver como? Tiro o doente de perto de mim? Não, eu tenho que cuidar do doente, eu tenho que dar atenção ao doente, eu tenho que procurar realmente restabelecer aquela pessoa. E é o que eu vejo. Política social. Eu vejo que, na verdade, o que falta é que o governo tenha políticas sociais no sentido de ter realmente uma juventude sadia do ponto de vista emocional, sadia do ponto de vista físico e também, inclusive, que a escola seja melhor assistida no sentido de dar esse amparo psicopedagógico que não existe na maioria das escolas brasileiras. Que ainda está faltando, né, senador? E nessa discussão que a Casa faz sobre a reforma ou a revisão desses códigos de execução penal e do Código Penal, o senhor acredita que de alguma forma isso vai colaborar para a melhoria do sistema penitenciário brasileiro? Sim, eu acho que se não cumprir esse objetivo, nós teremos feito a tarefa pela metade. Porque, de fato, o que nós vemos é que quando se diz, no Brasil caiu o número de homicídios, mas você verifica que são pontuais essas quedas, não é digamos assim, uma coisa uniforme no país. O Brasil continua sendo um país desigual em tudo, tanto, digamos assim, regionalmente falando, como socialmente falando, e as políticas públicas não estão voltadas muito prioritariamente para a questão da educação, da saúde, portanto, vacinas contra o crime. Senador, uma última pergunta. O problema das drogas, que também é um tema recorrente de debate aqui na Casa. Agora, a Comissão de Assuntos Sociais começa ainda nesse semestre a discutir essa questão da internação compulsória para os dependentes químicos, né? O senhor, como médico, que avaliação o senhor faz dessa possibilidade? Isso pode ser eficaz mesmo, no caso dessa endemia do crack que está acontecendo no país? Eu acho que tem vários remédios. Um deles é esse. Porque realmente, se você esperar que a pessoa espontaneamente se decida, quando ela chega a um grau de dependência tal, às vezes até de destruição de áreas importantes do cérebro, ela não tem mais como discernir. Então, o mais importante realmente é que se faça compulsoriamente. Mas, repito, até nessa questão aí, como falei, saúde, você envolve a questão das drogas. Uhum. Não é só uma questão de polícia, é uma questão de saúde também. Então, precisa ter educação na saúde, para mostrar para o jovem, de fato, como é que é uma droga, qual o malefício que ela faz, por que não deve usar. Senão, fica só aquela história. Os pais, eventualmente, dizem para não usar, mas ele tem um monte de colegas, tem um monte de pessoas, de traficantes que, inclusive, fazem esse trabalho de aliciamento, dando amostra grátis nas portas dos colégios. E o Brasil precisa, portanto, avançar nesse particular de fazer prevenção e não apenas a punição das coisas que acontecem. Senador, obrigada pela sua presença no nosso programa. E a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Roma e se você quiser falar conosco, ligue 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.leg.br/TV.